Hoje é quinta e chegou agosto, o mês do cachorro louco. E o Poesia Prato do Dia segue falando de biblioteca, a Casa dos Livros, este material que acaba de ser banido do ensino público de São Paulo, a locomotiva do Brasil. E vamos de Bibliotecas, de Walter Hugo Mãe. As bibliotecas deviam ser declaradas da família dos aeroportos, porque são lugares de partir e de chegar. Os livros são parentes diretos dos aviões, dos tapetes voadores ou dos pássaros. Os livros são da família das nuvens e, como elas, sabem tornar-se invisíveis enquanto pairam, como se entrassem dentro do próprio ar, a ver que existe para depois do que não se vê. O leitor entra com um livro para depois do que não se vê. O leitor muda para outro lado do mundo, ou para outro mundo, do avesso da realidade até o avesso do tempo. Fora de tudo, fora da biblioteca. As bibliotecas não se importam que os leitores se sintam fora das bibliotecas. Os livros são também toupeiras ou minhocas, troncos caídos, maduros de uma longevidade inteira. Os livros escutam e falam ininterruptamente. São estações do ano, dos anos todos, desde o princípio do mundo e já do fim do mundo. Os livros esticam e tapam furos na cabeça. Eles sabem chover e fazer escuro, casam filhos e coram, choram, imaginam que mais tarde voltam ao início, a serem crianças. Os livros têm crianças ao de penduro e giram como carrosséis para as ouvir e rir e para as fazer brincar. Os livros têm olhos para todos os lados e bisbilhotam o cima e o baixo, a esquerda e a direita de cada coisa, ou coisa nenhuma. Nem pestanejam de tanta curiosidade. Podemos pensar que abrir e fechar um livro é obrigá-lo a pestanejar, mas dentro de um livro nunca se faz escuro. Os livros querem sempre ver e estão sempre a contar. As bibliotecas só aparentemente são casas sossegadas. Sinos tocam dentro delas. O sossego das bibliotecas é a ingenuidade dos ignorantes e dos incautos, porque elas são como festas ou batalhas contínuas e soam canções ou trombetas a cada instante. Sinos também. E há invariavelmente quem discuta com fervor o futuro, quem exija o futuro e seja destemido, merecedor de nossa confiança e da nossa fé. Adianta pouco manter os livros de capas fechadas. Eles têm memória absoluta. Vão saber esperar até que alguém os abra, até que alguém se encoraje e esfaime, amadureça, reclame o direito de seguir maior viagem. E vão oferecer tudo, uma e outra vez, generosos e abundantes. Os livros oferecem o que são, o que sabem, uma e outra vez, sem se esgotarem, sem se aborrecerem de encontrar infinitamente pessoas novas. Os livros gostam de pessoas que nunca pegaram neles, porque têm surpresas para elas e divertem-se com isso. Os livros divertem-se muito. Depois da leitura de muitos livros, pode-se ficar com uma inteligência admirável e a cabeça acende, como se tivesse uma lâmpada dentro. É muito engraçado. Às vezes, os leitores são tão obstinados com a leitura que nem se lembram de usar candeeiros de verdade. Tentam ler só com a luz própria dos olhos. Colocam o livro perto do nariz, como se estivesse a cheirar. Os leitores, mesmo inteligentes,
aprendem a ler tudo, até aquilo que não é um livro. Leem claramente o humor dos outros, a ansiedade, conseguem ler as tempestades e o silêncio, mesmo que seja um silêncio muito baixinho. Alguns leitores, um dia, podem aprender a escrever. Aprendem a escrever livros. São como pessoas com palavras por fruto, como as árvores que dão maçãs ou laranjas. Pessoas que dão palavras. Já vi gente a sair de dentro dos livros, gente atarefada até com mudar o mundo. Saem das histórias e vestem-se à pressa com roupas diversas e vão porta fora a explicar descobertas importantes. Muita gente que vive dentro dos livros tem assuntos importantes para tratar. Precisamos de estar sempre atentos. Às vezes, compete-nos dar apoio. Alguns livros obrigam-nos a pôr mãos ao trabalho, mas sem medo. O trabalho que temos pela escola dos livros é normalmente um modo de ficarmos felizes. Todos os livros são infinitos. Começam no texto e estendem-se pela imaginação. Por isso é que os textos são mais do que gigantescos. São absurdos de um tamanho que nem dá para calcular. Mesmo os contos de pequenos não têm nada. Se soubermos entender, crescemos também, até nos tornarmos monumentais pessoas, edifícios humanos de profundo esplendor. Devemos sempre lembrar que ler é esperar por melhor. Obrigado, Walter Ugumãe, este escritor angolano que vive em Portugal, publicando seus livros de poesia, de contos, romances pelo mundo para serem lidos. A menos que você estude no ensino público de São Paulo, é claro.